Gente, ó, cheguei de volta. Vamos aqui para a próxima aula, o próximo capítulo, que é o capítulo 8. Nesse capítulo, na verdade, envolveu o que estava faltando, né? A gente já tinha dado seno, cosseno, tangente em aulas passadas. Agora a gente vai trabalhar a secante, a cossecante, a cotangente e a cossecante de um arco, certo? Ali no ciclo trigonométrico, certo? Esse aí é do capítulo 8, é a continuação. Mas lembrando que pode aparecer questões que vai se misturar tudo isso. Todas essas funções trigonométricas podem aparecer e aparecem em questões normalmente, tá? Mas o capítulo 8 vai focar em coisas novas, que é secante, cossecante, cotangente, né? Já que seno, cosseno e tangente a gente já viu em aulas anteriores, ok? Aqui, vamos para essa daqui de secante, vamos começar com uma bem elementar, uma questão bem elementar. Secante de 10π. De novo aquele processo, né? Você percebe que é uma cadeia de coisas que se repetem o tempo todo. Então, a secante de 10π, vamos fazer assim, secante de 10 vezes 180, porque o π vale 180. Então, secante de 10 vezes 180 vai ficar 1.800 graus, né? 180 vezes 10 vai dar 1.800. E aí, novamente, aquela questão de passar dos 360, né? Que a gente não pode, né, ver isso. Então, assim, a secante de 1.800, né, passou de 360, ultrapassou o 360, mas não pode, a gente tem que descobrir a primeira determinação positiva para encontrar um arco equivalente a ele. Então a gente pega esse 1.800, vamos aqui dividi-lo por 360. Quanto é que vai dar, gente? 5 vezes nada, nada, para nada, nada, 5 vezes 6, 30, para 30, nada. Vão 3, 5 vezes 3, 15, com 3, 18, para 18, nada. Olha só, 5 voltas completas. Né? 5 voltas completas. Beleza. Então, o que é que sobrou aqui na primeira determinação positiva? 0. Então, o que é que você entende? Que a secante de 10π, que é a mesma coisa de secante de 1.800 graus, é a mesma coisa da secante de 0 grau. É a mesma coisa da secante de 0 grau. E aí vai entrar a fórmula de secante. A fórmula de secante de um ângulo, de um arco, é o inverso do cosseno desse arco. Ou seja, secante de x é o inverso do cosseno de x. Então, como a gente está fazendo agora, depois que a gente fez as transformações, que a secante de 10π virou 1.800, que depois que eu determinei as voltas, a gente viu que a secante de 1.800 é a mesma coisa da secante de 0, resta agora aplicar a fórmula de secante. A secante é o inverso do cosseno. Esta é a fórmula da secante, certo? E como a gente quer saber do zero, vai ser simples, porque é o seguinte: secante de 0 grau é igual a 1 sobre cosseno de 0 grau, né? E aí você pode consultar aquela tabelinha de novo, ou tabelinha que a gente usa, viu? O ponto 1 e 0, ponto menos 1 e 0, aqui em cima o ponto 0 e 1, aqui embaixo o ponto 0 e menos 1. Então a gente vai pegar aqui o cosseno de 0, só para vocês pegarem o cosseno de 0. A secante de 0 grau, é 1 sobre cosseno de 0. E o cosseno de 0 está aqui. O cosseno de 0 é 1, então fica 1 sobre 1. 1 sobre 1 dá 1. Então o que aconteceu? A resposta é 1, porque a secante de 0 também é 1, certo? Na verdade, a secante de 0 corresponde a 1, que é a mesma coisa do cosseno de 0, que é 1 também, certo? Jogando na fórmula você descobre o resultado facilmente. Uma questão presente de Natal antecipado, viu? Para vocês, que é muito fácil. Não sei se vou colocar dessas não, mas quem sabe uma questão em 20, né? Talvez. Vamos fazer essa agora, a próxima questão. Deixa eu só dar uma apagadinha nesse quadro, para ficar uma coisa mais bonitinha, mais organizada. De novo, questões que envolvem π. São as questões mais trabalhosas, porque vocês preferem transformar para grau. Então aqui, secante, vamos trocar aqui mesmo para facilitar. Secante de 2π. 2π a gente sabe que são 360 graus, gente, né? Então, 2π é o mesmo que 360 graus. Tanto que, se você trocar o π por 180, 2 vezes 180 vai dar 360, certo? Menos, olha aqui misturado, seno, secante, cossecante, viu que é mistura, né? É uma mistura muito interessante, porque mistura tudo, né? Secante, aqui ó, 4π sobre 3, vamos trocar? 4 vezes 180 sobre 3. Vamos fazer logo o cancelamento para agilizar. 3 por 3 dá 1, 180 por 3 dá 60, né? Então, 60 vezes 4 vai ficar secante de 240, daqui a pouco eu coloco. E aqui, vamos só transformar essa parte toda de rádio para graus, para andar mais rápido. Cossecante de 5 vezes 180 sobre 6, né?
Aí aqui vamos fazer as trocas. 6 por 6 dá 1, 18 por 6, 180 por 6 dá 30. Então 50 vezes 30 vai dar 150, então vai ficar assim, ó. O seno de 360 a gente já pode pegar aqui, ó. O seno é o segundo elemento, qual é o seno de 360? O seno de 360 é zero. Então isso aqui é zero, né? Essa secante aqui é a mesma secante de 4 vezes 60, 240 graus. E aqui é a mesma cossecante de 5 vezes 30, 150 graus, certo? Aí de novo a gente vai ter que fazer pela redução ao quadrante, mas antes disso o seguinte, repete o zero. A secante de 240 ela está no terceiro quadrante, é a mesma coisa de secante de 60, porque se subtrai de 180. 240 menos 180 dá 60. Agora a gente tem que saber o sinal da secante, é isso que eu quero falar para vocês. A secante, na verdade, ela tem o mesmo sinal do cosseno. Tanto que eu posso fazer novamente isso aqui para vocês, ó. Mais, menos, menos. Isso aqui é o sinal para o seno, mas não é só para o seno. Vai ser para o seno e para a cossecante. Certo? Aqueles sinais do cosseno, que é mais aqui e aqui, negativo aqui e aqui, não é só do cosseno, não é exclusivo do cosseno, é do cosseno e da secante, tá? Por que você tem que saber isso? Tem que saber que você precisa saber o sinal. Por exemplo, a secante de 240 está no terceiro quadrante, né? Reduzindo, é o mesmo que a secante de 60, mas eu preciso saber, 240 está aqui, ó. A secante tem o mesmo sinal do cosseno. Então a regra do sinal do cosseno se aplica à secante, do mesmo jeito que a regra do sinal do seno se aplica à cossecante. Então nesse caso a secante de 240, como está aqui no terceiro quadrante, vai ser menos secante de 60, certo? E agora temos a cossecante de 150, cossecante com os mesmos sinais do seno. 150 está aqui no segundo quadrante, é positivo, então é a mesma coisa de cossecante, né? 150, como está no segundo quadrante, tem que subtrair de 180, então vai dar 30. Cossecante de 150 é o mesmo cossecante de 30, pela redução. 180 menos 150 dá 30, acaba sendo igual. O sinal no segundo quadrante ainda é positivo, então manteve positivo. Esse sinal aqui é o sinal de fora, é o sinal da expressão, não é da cossecante em si, certo? Continua zero, aqui, ó, menos. Gente, quanto é a secante de 60? Aí que vem aquela questão de você aplicar novamente a fórmula da secante. Só para recapitular, a fórmula da secante é o inverso do cosseno. Então, se você está procurando a secante de 60, você vai fazer o seguinte, ó. Secante de 60 é 1 sobre cosseno de 60, certo? Então, o que vai fazer? 1 sobre. Cosseno de 60 é 1 meio. 1 meio. Certo? E aí, na hora de resolver isso aqui, vai ser uma divisão. A gente repete a primeira, que é 1, multiplica, inverte a segunda, 1 sobre 2, fica 2 sobre 1, que acaba sendo 2. Então, olha só que legal. A secante de 4π sobre 3, que virou secante de 240, que pela redução virou secante de 60, e como estava num quadrante negativo, manteve negativo, certo? E aí, quando a gente vai resolver a secante separado, que é o inverso do cosseno, a gente descobre que a secante vai dar 2, certo? Então vai ficar aqui, ó, menos 2, não é isso? Pronto, menos 2. Aí vem aqui, menos, falta fazer só a cossecante de 30. Vamos agora lembrar e aplicar a fórmula da cossecante. Do mesmo jeito que a secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno. Agora vamos fazer de um jeito melhor, mais prático, perceba. Bom, cossecante é o inverso do seno. Quanto é o seno de 30, gente? 1 meio, beleza. O seno de 30 é 1 meio. A cossecante não é o inverso? Beleza. Qual é o inverso de 1 meio? 2. Então aqui vai dar 2 de novo, certo? Aí aqui continua esse 0, menos com menos dá mais 2, menos 2. O que é que dá isso tudo? Isso tudo para dar 0 de novo. Já o terceiro cálculo que eu faço que dá 0 seguido. Né? Porque aqui vai cortar, ó. Vai ficar tudo nulo, tudo zerado. Pronto, a resposta da questão é 0. Certo, gente? Tranquilo? Vamos para a próxima, né? Vamos ver se tem mais uma nesse capítulo. Tem, essa é ótima. Essa a gente vai fazer bem rapidinho também. É uma questão que atrapalha. Não atrapalha não, é muito fácil de fazer, não vai atrapalhar. Né? Vamos aplicar as fórmulas e pronto. Vou apagar aqui. Anterior, certo? Nem vou precisar desses sinais agora. Daqui a pouco estarei eu de novo escrevendo desenhando esses ciclos trigonométricos para poder
vocês entenderem da melhor forma. Aqui é o seguinte, essa questão ela não tem valor nenhum. Na verdade é uma expressão, eu quero apenas que ela se torne o mais simples possível, certo? Eu quero que ela se torne simples, bem simples. Então assim, para simplificá-la, eu vou na verdade só aplicar a fórmula, porque por exemplo, cossecante. A fórmula de cossecante, na instante eu coloquei no papel, eu disse a vocês que a cossecante é o inverso do seno. Então se você tem aqui cossecante de x, isso aqui é o mesmo que 1 sobre seno de x, porque esta é a fórmula da cossecante, certo? A cossecante tem essa fórmula de ser o inverso do seno, tá? Por isso que eu botei 1 sobre seno de x. Mas aqui cosseno continua sendo cosseno, cosseno de x, sobre, aqui de novo secante, secante, vamos aplicar a fórmula, a gente só aplica a fórmula inicialmente. A fórmula de secante é 1 sobre cosseno, porque a secante é o inverso do cosseno, então 1 sobre cosseno de x, certo? E aqui continua mais seno de x, certo? Tranquilamente, aqui a gente vai fazer o MMC na parte de cima e na parte de baixo também vamos fazer MMC, porque é uma adição de fração, mesmo as frações envolvendo seno, cosseno, não importa, certo? Aqui, o MMC de seno de x e 1 vai ser o próprio seno de x, seno de x. Como todo MMC, a gente deve em seguida dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então a gente faz assim, seno de x dividido por ele mesmo vai dar 1, 1 vezes 1, 1. Seno de x dividido por 1 vai dar seno de x. Seno de x vezes cosseno de x vai ficar aqui em cima, seno de x vezes cosseno de x, certo? Primeira parte, ok. Vamos para a parte agora de baixo. De novo, um MMC, né? Um MMC de cosseno de x e 1, que vai ser o próprio cosseno de x. Cosseno de x dividido por ele mesmo vai dar 1, 1 vezes 1, 1. Cosseno de x dividido por 1 vai dar cosseno de x. Cosseno de x vezes seno de x vai dar seno de x, cosseno de x, tá? Pronto. Uma fração sobre outra fração. Como é que a gente faz? Vamos tirar uma fração, né? Vamos transformar em multiplicação. Porque isso aqui em si é uma divisão. Fração é divisão. A gente faz isso. Repete a primeira fração. 1 mais seno de x vezes cosseno de x sobre seno de x vezes, essa daqui vai ter que inverter, certo? Vamos inverter. Então vai ficar assim, ó, cosseno de x sobre 1 mais seno de x, cosseno de x. E agora está na hora de fazer os cancelamentos, né? Você vai fazer cancelamento sempre cancelando o numerador de uma com o denominador da outra, então o numerador e o denominador da mesma fração. Agora não pode ser numerador com numerador, não pode, nem denominador com denominador. Sempre tem que estar um no numerador e outro no denominador. Pode ser na mesma fração ou em frações diferentes, contanto que seja uma multiplicação. Tem que ser um produto, tá? Então aqui, ó, 1 mais seno, cosseno. E aqui você tem 1 mais seno, cosseno, são idênticos. Você faz isso, ó. Já ficou maravilhoso. O que é que sobrou? Sobrou em cima cosseno, embaixo seno. Acabei. Isso é o máximo que eu posso simplificar. Mas olha que coisa interessante. Isso daqui corresponde à fórmula de uma função. Sabe que função é? A função cotangente. Que é o seguinte, tangente é seno sobre cosseno. Já a cotangente, como ela é o inverso da tangente, você inverte isso. Então, se tangente é seno sobre cosseno de um arco, a cotangente vai ficar cosseno sobre seno desse arco. Então, o que é que eu descobri aqui depois que eu simplifiquei isso tudo? Eu encontrei a própria cotangente. Isso daqui é cotangente. Isso é equivalente a cotangente. Se fosse uma prova aberta, o professor deve aceitar do jeito que está aqui, ó, cosseno sobre seno. Mas se for uma prova objetiva, uma prova fechada, você pode ser que ao invés de botar cosseno sobre seno, pode ser que bote cotangente de x. Então tem que ficar atento a isso, né? Às vezes você consegue chegar
há uma simplificação que resulta numa outra função. Então, se você sabe que cosseno sobre seno é o mesmo que a cotangente, pode muito bem o gabarito estar como cotangente, não dessa forma que você encontrou. Tem que ter muita atenção, certo? O capítulo 8, a gente encerra aqui trigonometria, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente se fala depois, no privado, pelo WhatsApp, estamos aqui para isso. Certo, gente? E daqui a pouco vamos para o 9. Um beijo e até já.